Eu vou olhar o chat agora. Quem é que conhece esse desenho? Quem sabe o nome desse desenho? Coloca no chat para mim quem sabe. Célia, tu sabe o nome desse desenho? Não é Jackson. Ó, a Carolina conhece, a Érica. São os Jetsons. Vocês conhecem. Vocês estão entregando a idade, hein? Quem conhece está entregando a idade. Ai, ai, ai. Gente, isso aqui é um desenho muito antigo, mas é muito antigo mesmo, né? Da década de 80, 90, por ali, tá? Esse desenho, gente, ele já trazia para a gente o que nós estamos vivendo, né? Então, olha só, teleconsulta. E aí, o que é teleconsulta, minha gente? Quem é contra, quem é a favor aí? E briga, Janaína, não instiga, né? A Beatriz está colocando que sentiu agora que foi muito antigo. Não tem problema, eu vou entrar nos 40 também, tá tudo certo. Gente, teleconsulta. Quem aí é a favor da teleconsulta ou não? É uma realidade, bem-vindo à realidade, né? Depois ele mostra ali as conversas, que é o que a gente está fazendo nesse momento, tá? Esse momento de interação, né, pela tela do celular, a gente está vivendo agora. E aí vem as brigas, né, constantes de EAD. E o EAD funciona, não funciona. Gente, o EAD é uma realidade, o EAD cada vez mais, e o nosso papel é o quê? É ir na manada que não concorda ou aceitar que isso é uma realidade, né? Aceitar que isso é uma realidade e fazer o meu melhor para que esse serviço dê certo, sim. Para que lá no EAD eu faça o meu melhor, né? Ó, a Érica colocou que é a favor da teleconsulta. E depois no terceiro quadrante aqui tem a robozinha, né? É a Rose, se eu não me engano, a Rose, que era a secretária deles, e a Rose era incrível. E além disso aqui tem, gente, o carro elétrico, que já é uma realidade. Eles recebiam via drone, né, os pedidos deles, e já existe, tá? O drone já está pronto, já existe. Em outros países ele ainda não está sendo utilizado, né, de forma massificada, mas ele já existe como entrega, né? Então você vai receber uma pizza na janela da sua casa. É surreal, mas é real, ok? Então isso não é novo. E aí, minha gente, o que eu quero falar para vocês é que a gente entra num momento que ou eu mudo ou eu morro, tá? E quando eu digo que não é novo, talvez alguns de vocês já devam ter escutado sobre o mundo VUCA. E eu vou trazer, além do VUCA para vocês, o mundo MUVUCA, que é entender o contexto do que a gente está vivendo, né? E por que de todas essas mudanças? Por que eu preciso reaprender? Por que eu preciso mudar, né? Talvez vocês escutem muito sobre mindset, né? Eu preciso mudar o meu mindset. O que é mudar o meu mindset? Mudar o meu mindset nada mais é do que pensar de uma forma diferente. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui de como não é tão fácil mudar esse mindset, que aconteceu comigo muito recentemente, uma situação que eu falei, gente, com todo o conhecimento, eu estudo tendência, né? O Cool Hunting que a Célia me apresentou é um curso de pessoas que procuram o futuro, que estudam o futuro, tendências e tudo mais, né? Então, é um caçador de futuro. E foi muito interessante porque eu decidi que eu ia abrir uma conta num banco virtual e talvez alguns mais jovens falam, não, Janê, mas eu já uso há tanto tempo, mas é exatamente a dificuldade que a gente tem para a mudança de mindset que eu quero trazer com esse exemplo para vocês. Então, eu decidi lá abrir minha conta no Nubank. E, gente, eu fiquei pensando por que eu não conseguia depositar dinheiro no Nubank. Eu fiquei quase 3 meses sem depositar nada, só com a abertura da conta e recebendo e-mails e tudo mais. E aí, um dia, eu precisei que uma pessoa fizesse uma transferência, ela me perguntou, você não tem Nubank? E eu pensei comigo, eu tenho, mas não quero.
usar o Nubank. E eu, né, sou aí uma analista de comportamento, estudo a mente humana, estudo neuromarketing também, não está ali, mas a neurociências aí é uma paixão que foi despertada há algum tempo. E fui buscar em mim por que eu não deixava as pessoas depositarem no Nubank. Gente, é óbvio que foi a falta de confiança, uma quebra de padrão. Os bancos digitais têm uma facilidade muito grande. Tu manda uma foto e tua conta está aberta. Que nível de confiabilidade eu tenho nisso? Então, os meus pensamentos, né, as minhas memórias solidificadas, que a neurociência traz nessa nomenclatura, e os coachings trazem como crenças limitantes, né, elas existem efetivamente no nosso subconsciente. E aí eu precisei quebrar isso a partir do momento que eu trago para a minha consciência. Né? Então, eu apresento esse mundo VUCA justamente para você entender por que você tem que mudar. Enfim, finalizando a história, eu utilizo o Nubank hoje muito mais do que os meus bancos físicos, tá? Então, gente, o que é esse cenário VUCA, né? O cenário VUCA, ele foi criado por militares nos Estados Unidos na década de 90, né? Na década de 90, quando você vai para uma guerra, na administração, a gente tem um livro muito tipo livro de cabeceira, assim, né, de Sun Tzu, que é a Arte da Guerra. Então, quem nunca leu, eu sugiro que leia, independente da área que você atua, ele vai trazer muita coisa boa para você. E aí, na década de 90, lá na guerra nos Estados Unidos, que eles estavam vivendo, eles precisavam analisar o cenário para poder montar estratégias que eles enfrentariam no seu dia a dia para combater o inimigo. E eles identificaram que eles estavam num cenário VUCA. O que era esse cenário VUCA? Era um cenário volátil. Se alguém identificar com a nossa atualidade, é mera coincidência, ok? Então, gente, o volátil. O que é algo volátil, né? Tudo muda o tempo inteiro. Nós da educação, né, Célia, e a área da contabilidade, do direito, no início da pandemia, a gente viveu isso aqui na carne, assim, ó, aquela coisa que corta na carne, porque a gente tinha 2, 3 decretos no mesmo dia. Aí, além dos decretos locais, tinham as MPs, né, as medidas provisórias. E aí entrava o município e o estado. E aí, quando você montava toda a sua estratégia de como a gente ia agir para com os alunos, né? Qual a tomada de decisão que a gente teria, o que acontecia? A gente acordava com outro decreto. Então, esse mundo nos instiga a desenvolver algumas competências que nem todos nós temos de forma natural, que é a agilidade, que é esse senso crítico desenvolvido que os professores tanto pedem para vocês terem na hora de avaliar um caso, na hora de escrever uma resposta. E nós, profissionais, vivemos isso de uma forma, gente, chegava a sangrar na carne, assim, ó, tu com tudo pronto, né? E de repente vinha um decreto e você tinha que mudar tudo. E aí os meus alunos contadores, né? Eu atendo alguns contadores também, e eles falavam, era surreal, porque você mal tinha terminado de ler, interpretar um decreto, vinha outro decreto. Então, isso vai acontecer com vocês também no mundo aí da saúde, porque o que funcionava ontem, hoje não funciona mais, ok? E a partir dessa volatilidade, o que a gente tem? A incerteza. Vocês estão vendo que os termos são em inglês, porque efetivamente é uma teoria que foi criada lá, tá? A incerteza, gente. Quem sofreu muito com essa incerteza? As pessoas que gostam de trabalhar com dados e fatos, porque nada é certo, né? Nós estamos aí algumas, eu vou pegar exemplos da nossa instituição, mas vocês podem levar isso e olhar para várias coisas, tá? Então a gente prepara uma retomada aí para aula prática, para o estágio. A gente tem certeza que isso vai acontecer? Não.
eu posso voltar em 2 dias, baixar alguma coisa, um decreto municipal, estadual, para fechar tudo, e aí eu tenho que fechar tudo de novo. E como que eu trabalho com isso? Como que eu trabalho com incertezas? Aí vem de novo eu quebrar paradigmas, eu entender que a minha verdade não é única. Por quê? Porque cada vez mais a gente entra aí na complexidade das soluções. Cada vez mais eu vou ter problemas difíceis e complexos para resolver. E aí você vai pegar um paciente que ele chega para você falando que ele quer emagrecer, e aí eu vou pegar o meu caso, né, da gordinha aqui, que vive fazendo dieta, mentira, não faço mais, tá? Mas vivia lutando contra a balança, e aí eu sei, gente, que as soluções de vocês é muito mais ampla, tá? Do que simplesmente uma dieta para você emagrecer ou engordar, enfim. Mas aí o seu paciente vai chegar para você falando de um problema que incomoda. Só que a solução não é você montar ou prescrever, né, uma conduta alimentar. E me desculpem se eu falar algum termo que não está correto, porque eu não sou nutricionista, ok? Alguns termos eu sei porque eu tenho curso de nutrição aqui na unidade qual eu coordeno também, tá? E aí você precisa olhar muito além daquele problema que o seu paciente está te trazendo. Por quê? Porque a complexidade de um emagrecimento, ela não está só no comer menos ou adicionar exercício. Ela está relacionada com quem é a pessoa, com a integridade da pessoa, com o ser na sua forma de totalidade, né? E aí você precisa se diferenciar nesse sentido, ok? E a ambiguidade, gente, que o que é bom hoje pode não ser amanhã. Isso está muito relacionado aí à volatilidade, né? Então, esses militares, a partir disso tudo, eles montam as estratégias de ataque deles. Com a evolução, né, eu falei para vocês que essa teoria é dos anos 90, tá? Ou seja, já tem aí, nós estamos em 2020, 30 anos, né? E você nunca tinha ouvido falar. Tá tudo bem, né? Se você nunca tinha ouvido falar disso, você está ouvindo agora. Então, entenda que o mundo em que a gente vive hoje não é o mesmo que a gente vivia há algum tempo atrás, e o Covid acelerou tudo isso, tá? E aí, com todos os estudos, baseando em tudo isso, a gente entra e acrescenta o muvuca, e efetivamente é a muvuca que a gente está vivendo, né? O que é esse mundo muvuca, gente? Foi acrescentada a terminologia que, para eu lidar com tudo isso aqui, eu preciso ter sentido naquilo que eu faço, né? Por que eu preciso ter sentido? Por que eu preciso dar um significado para aquilo que eu faço? Por que eu preciso ter o propósito? E aqui eu faço um parênteses, tá? Propósito, muitas vezes você vai pensar, e lá vem ela com o papo de ter um propósito, porque é uma palavra que está super em alta, né? E vou dizer para vocês, as pessoas não sabem o que é propósito, as pessoas não sabem aplicar efetivamente nas suas vidas. E aí, qual é a tendência comportamental que nós temos? Se aquilo eu não consigo aplicar, eu vou excluir da minha vida. Porque você encontrar um propósito, você vai muito profundamente na sua essência e quem você é, o que você quer. E isso requer mudanças, né? Eu costumo dizer que um processo de mentoria, seja ele pessoal ou dentro de uma organização, é um processo que vai trazer luz. Então, sempre que um empresário me contrata para uma palestra, eu falo sempre para ele o seguinte: você tem consciência que eu posso despertar no seu colaborador a possibilidade dele falar que aquilo não é mais para ele, pedir desligamento? E aí, geralmente, os empresários me olham muito, muito forte, assim, né? E eles me perguntam por quê. E eu falo, porque eu vou despertar a necessidade dele encontrar o significado da vida dele. Por que você está nesse mundo? Qual é o seu propósito nesse mundo? E eu costumo dizer que eu não vim à toa nesse mundo. Eu vim efetivamente para trazer sentido e transformar a vida das pessoas a partir desse sentido. Por isso, o movimento Conectação. Ok? Então, o propósito é você trazer um significado. Qual é o significado de você ser nutricionista? Por que você está fazendo esse curso?
Por que você escolheu essa profissão? Na administração é muito interessante, né? Porque quando eu faço essa pergunta para os alunos, eles falam, professora, porque eu não sabia o que eu queria. Então eu vim fazer administração. E aí eu falo para eles o seguinte, vocês estão certos, porque a administração ela é tão completa e tão ampla que devia ser uma cadeira obrigatória para todos os cursos, né? E muita gente se descobre no decorrer do curso, efetivamente. Mas claro que tem conexão com muitas outras coisas, ok? Então, gente, o meaningful, né, que é ter esse sentido, esse propósito, é para que eu possa lidar com tudo isso aqui. Porque com tanta volatilidade, com tanta incerteza, entra uma frase que eu gosto muito da Alice no País das Maravilhas, né? Que a Alice está caminhando e ela pergunta para o gato o seguinte: onde é que vai dar esse caminho? E aí o gato pergunta para ela: onde é que você quer ir? E ela fala: não sei. Então, que diferença faz esse caminho? Se você não tem um significado, um propósito, que diferença faz essa mudança? Que diferença faz o que é bom hoje, o que não é bom amanhã? Você começa a ficar igual o boneco de posto. Vai para um lado, vai para o outro, vai para frente, vai para trás, conforme a manada diz para você que você tem que ir. Então, primeira tarefa para vocês, coloquem sentido no que vocês façam, tragam propósito para a vida de vocês, ok? E aí, o universal, né? Então, o U de universal, por quê? Olha só o impacto que tem isso que eu estou fazendo com vocês agora. Lembra que eu falei que eu tinha uma pessoa lá no Japão, né? O que eu falo hoje, gente, pode ter um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, o que você está fazendo, o que você se propõe a fazer, ela pode até ser pensada de forma regional, de forma local, mas ela pode sim ter um impacto muito grande. Quem nunca ouviu falar da teoria do caos, eu sugiro que vocês leiam sobre isso. Então, já tem 2 dicas, a teoria do caos, ok? Para quem nunca ouviu falar sobre isso, tem um filme bastante antigo, chamado Efeito Borboleta, que aborda essa situação, ok? Então, eu preciso lidar com um cenário que é muvucado, e para isso eu preciso quebrar paradigmas e desenvolver novas competências. Gente, está fazendo sentido para vocês até aqui? Coloca aí no chat para mim se está fazendo sentido. A Daniele colocou aqui, a Gabriela está dizendo que sim, então beleza, ótimo. Vai me ajudando aí, tá bom? E aí, nós estamos na lógica digital, gente. O que é essa lógica, né? O que é essa era digital? Ela não é linear, ela não é linha reta, ok? Ela tem altos e baixos. Uma hora tu tá lá em cima, outra hora tu tá aqui embaixo. Uma hora você tá arrasando, uma hora você não tá mais. Então, eu preciso ter uma inteligência emocional para lidar com tudo isso, tá? Multidisciplinar. E aí eu não vou falar sobre isso, gente, mas tem um vídeo lá no meu Instagram onde eu abordo sobre o profissional T-shaped. É um profissional que vai ter um conhecimento em forma de T. Lá no meu canal do Instagram tem um vídeo falando sobre o T-shaped, porque se eu for falar disso, a gente fica aqui muito tempo, ok? Então, multidisciplinar, você precisa saber muito além do teu conhecimento técnico como nutricionista, tá? É uma era conectada. Se você acha que você consegue proibir seu filho de ter celular, se você acha que você consegue se desconectar, ou se você acha que você vai se manter desconectado, só lamento, ok? Não tem como. Exponencial e imprevisível. Eu vou dar um exemplo meu muito pequeno, e no decorrer da palestra eu vou trazer muito exemplo meu de vida, de aproveitamento de oportunidades e de não aproveitamento de oportunidades, ok? Quando a gente fala exponencial, é porque você precisa estar preparado para o teu crescimento. Então, se você vai assumir qualquer coisa, esteja preparado para o que pode vir. Eu costumo dizer que movimento traz movimento. Esse meu movimento, né, que eu decidi que eu ia
agregar uma carreira paralela à minha de professora, que só como professora não fazia mais sentido eu compartilhar para que eu transformasse vida. Isso não tem muito tempo, gente. De 2018 para 2019, eu decidi que eu ia me capacitar ainda mais. E aí foi onde eu fui procurar algumas formações na área de comportamento humano. E olha que interessante. Dentro do marketing, que é a minha formação raiz, né, que é a minha base de conhecimento, a área que eu mais trabalhava era comportamento do consumidor. Então, eu já tinha aí de longa data um conhecimento nessa área de comportamento humano. E aí, eu busquei, em 2018, eu fiz mais de 230 horas de formação. Foram finais de semana, foram noites de estudo, para que eu pudesse aí fazer as formações de mapeamento comportamental, que depois eu vou falar um pouquinho para vocês, de coaching e mentoring, mesmo falando que coaching era profissional de papo de boteco, olha como o cuspe cai na festa, hein? E fiz também de gestão educacional, com ênfase em coaching, e foram aí 210 horas, mais ou menos, um pouco mais, não me lembro, com 3 formações que eu fiz o ano passado. E então, no começo desse ano, eu falei, agora eu vou começar a abrir para as pessoas que eu efetivamente trabalho com isso. Então, é muito novo essa caminhada no sentido da mentoria, tá? E eu já fazia isso no meu dia a dia, eu estou há 9 anos na educação. E aí, há pouco tempo atrás, eu recebi uma indicação para fazer uma palestra sobre fechamento de vendas. Eu já venho aí numa trajetória, né? Hoje eu tenho, atualmente, se você me pedir para te mentorar no mês de outubro, eu não tenho vaga, e o mês nem começou, ok? Porque eu tô com 6, 7, 8 pessoas, mentorando 8 pessoas, né? Tenho 2 workshops previstos para outubro, tenho uma aula de pós-graduação em coaching e mentoring profissional, né, para as empresas, então são 2 finais de semana. E aí veio esse convite de uma empresa de Goiânia. Lembra o impacto do que você faz? Uma empresa de Goiânia. E aí eu conversei com essa empresa, fiz minha proposta, né? E o meu irmão trabalha na área de incorporações e de obras, né, civis. E eu perguntei para ele, você conhece essa empresa? Ele virou para mim e falou, Jana, essa empresa é gigante. Gente, eu não tinha noção do tamanho da empresa. Claro que depois eu fui pesquisar sobre a empresa, mas como comunicadora, que é o meu perfil comportamental, o meu ímpeto foi perguntar para ele primeiro, né? E aí, olha o impacto que isso vai ter na minha vida e a responsabilidade que eu tenho de fazer essa palestra lá. Olha a responsabilidade que eu tenho de fazer essa palestra para mais de 100 pessoas. Quanto eu vou impactar na vida de vocês? Então, quando a gente fala que é imprevisível e exponencial, você precisa estar preparado para as oportunidades que vão aparecer. E a pergunta que me fazem é a seguinte, Janaína, como é que eu vou estar 100% preparado? Você nunca estará 100% preparado. Mas você precisa ter a certeza que o quanto você estuda, o quanto você aprende, vai impactar na vida daquela pessoa e ter responsabilidade por aquilo que você faz. Por quê? Porque isso que eu estou falando para vocês, que está gravado e que isso ainda vai se propagar, isso se torna um crescimento exponencial. Eu estou preparada para isso? Quando eu digo para vocês que eu não tenho mais horário na minha agenda, é porque efetivamente eu criei uma sistemática que a minha entrega precisa ser uma entrega de qualidade. Então, para vocês terem ideia, gente, uma palestra de 2 horas eu levo no mínimo 3 para preparar, fora os estudos que eu faço. Mesmo que eu já saiba aquilo que eu vou falar. Né? Por quê? Porque eu preciso trazer para vocês o que tem de melhor, porque eu sei o impacto que isso vai ter. Qual é o impacto que você vai ter como nutricionista na vida das pessoas e quais as oportunidades que podem surgir a partir desse impacto? Você está preparado? Você sabe quais são os seus limites? Porque eu sei qual é o meu limite.
Eu não tenho como atender mais que 8 mentorados num mês. Eu não posso com todas as outras obrigações que eu tenho, né? Com outras escolhas que eu fiz, que é ser mãe, que é ser esposa, que é preservar as minhas amizades, que é estudar, que é estar pronta para aproveitar oportunidades, mesmo que eu diga não. E essa fica aí outra pulguinha que eu coloco para você. Você sabe qual é o seu limite? Onde que você pode chegar? A Célia está colocando que é uma questão ética. Gente, ética é um negócio assim que, se a gente for definir ética, é tão complexo, sabe? E aí isso está tão relacionado aos seus valores. A gente fala em psicologia positiva, né? A psicologia positiva traz 24 forças que a gente tem. E foi muito interessante que essa questão ética fala muito forte em mim, né? E aí, Célia, a gente entra num outro patamar, né, de comportamento humano, que eu não vou abordar aqui, mas eu tenho um e-book sobre isso que, se você quiser disponibilizar para o pessoal, pode disponibilizar, tá? Eu acho que eu já te mandei, mas no meu Linktree lá no Instagram também tem um e-book que fala sobre isso, porque aí a gente entra na questão de personalidade, né? E aí, como eu falava para vocês das forças pessoais, eu vou falar no autoconhecimento disso. As minhas 5 principais forças, elas estão relacionadas com integridade e honestidade, com espiritualidade e senso de propósito. Essa é a minha principal força. Então, eu jamais vou conseguir fazer alguma coisa que foge do meu senso de propósito. E aí a gente tem inquietações que a gente não sabe de onde vem. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, gente. E aí eu preciso estar preparado. Eu mando de novo, sim, mas tem no meu Linktree lá no Instagram. O pessoal pode baixar lá, é gratuito, tá bom? Vamos continuar aqui, senão eu não finalizo, gente, porque é muita coisa, ok? E aí essa pergunta, se você realmente está preparado. E aí eu quero trazer alguns dados para vocês, que quando eu vi pela primeira vez esses dados, foi chocante para mim, e aí me trouxe. Meu Insta é @Jana Vieira, pode colocar Jana Vieira, que vocês já encontram lá, tá bom? E se vocês já estão me adicionando, né, porque a gente faz tudo isso ao mesmo tempo, printa a tela, gente, tira uma foto e coloca qual está sendo os seus insights. E me marca lá nisso, tá bom? É assim que a gente ajuda as pessoas no trabalho que elas fazem, hein? Revolução profissional, olha só. Lembra que eu falei do mundo muvuca? Olha esse dado. Eu gosto de trabalhar com dados. Mais de 1 bilhão de profissionais terão que se requalificar até 2030. Para 2030 faltam 9 anos e meio. Você está se formando no final desse ano, no meio do ano que vem, será que aquilo que você obteve de conhecimento nesse momento é suficiente? Se 1 a cada 3 pessoas terão que se requalificar até 2030, será que você está nesse 1 ou você está nos outros 2 que já está buscando isso, né? 42% das habilidades de trabalho serão alteradas até 2022. 2022 falta 1 ano e meio, minha gente. 42% das habilidades de trabalho serão alteradas. As habilidades interpessoais estão em alta demanda. Hard skill, conhecimento técnico. Soft skill, conhecimento comportamental. Gente, essas são as habilidades principais que você precisa começar a desenvolver paralelamente às suas habilidades técnicas. Janaína, de onde você tirou tudo isso? O Fórum Econômico Mundial, que acontece todos os anos, em 2019 trouxe esses dados. Essa era a pauta do Fórum Econômico Mundial em 2019. E 2020? 2020 se reforça todos esses dados. O Fórum Econômico Mundial acontece em janeiro, tá? Então, percebam,
O Covid é um acelerador de futuro. Tudo isso já estava previsto, né? Tudo isso já estava sendo olhado e observado aí pelas pessoas, tá? Jana Vieira, isso, a Jennifer colocou ali. Então, gente, ó, acelerador de futuro. Por que você precisa olhar para você e fazer uma autoanálise? Por isso aqui. E aí eu trago um dado mais assustador ainda, que a Dell encomendou uma pesquisa e ela chegou à conclusão que 85% dos profissionais que existirão em 2030 ainda não foram criados. Gente, eu digo para vocês o seguinte, a área de vocês, que é a nutrição, está em alta e não vai morrer, ok? Quando a gente fala que esses profissionais, né, de 2030 ainda não foram criados, não necessariamente que vai surgir algo do além. Quando a gente fala em inovação, eu não preciso trazer algo novo. Eu posso ter uma reconfiguração do que já existe. Então, a forma tradicional de trabalho talvez tenha que ser modificada, ok? Por isso que a gente fala da teleconsulta, por isso que a gente fala que quando você vai fazer qualquer atendimento, qualquer prescrição, não é só o seu conhecimento técnico, né? Yang fala que você pode ter todos os conhecimentos técnicos, mas você precisa, em especial, tocar a alma humana. Então, você só muda comportamento quando você toca no interior das pessoas. Por isso, a necessidade de você ter um propósito naquilo que você faz. E aí o Alvin Toffler, ele fala que o analfabeto do novo século é aquele que não está disposto a desaprender para reaprender. E eu chamo isso de síndrome da Gabriela. O que é a síndrome da Gabriela? Eu não sei cantar, mas eu vou cantar. É aquela musiquinha assim, ó. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Gente, não dá, você não é árvore. Você precisa ter raiz de árvore, porque a raiz alimenta. Mas você não pode ter âncora, porque a âncora paralisa. E aí a importância de você saber as suas forças e os seus valores. Quais são os seus valores pessoais? Quais as mudanças que você precisa fazer que não infringam os seus valores pessoais? Porque aí entra mais uma vez a ética. Aí entra mais uma vez a sua essência. Porque o seu paciente vai se conectar com você. Ele vai se conectar com você. E essa frase do Toffler também é da década de 90. Nada é novo, gente. No marketing, a gente fala que nada se cria, tudo se transforma. Né? Alguns falam tudo se copia. Eu falo tudo se transforma, ok? Então, nós estamos aí nessa transformação, nesse momento tão especial aí do que a gente precisa fazer, ok? Gostou do Gabriela, né, prof? A síndrome da Gabriela é fantástico, gente. E eu preciso de 3 pilares para toda essa transformação. O primeiro dele é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, eu não consigo entrar nessa muvuca, gente. E aí entram as incidências de aumento de depressão, de síndromes, de suicídio, né? Nós ainda estamos em setembro. Por quê? Porque as pessoas não sabem do que elas são capazes. Elas não sabem quais são as suas forças. E aí eu faço essa pergunta para você. Quais são as suas forças? Ó, entrevista de emprego, né? A pessoa está lá fazendo uma entrevista para o emprego e o recrutador pergunta para ela, no que você é bom? Aí ela fala, no que você não é tão bom? A lista vai assim, ó, gigante. Gigante essa lista. A gente não sabe no que a gente é bom. E aí, eu quero dizer para vocês que um paradigma que a gente precisa quebrar é que humildade é diferente, gente, de você não falar no que você é bom. Eu sei que eu sou muito boa me comunicando, e eu sou mesmo. Desculpa, obrigada de nada, né? Isso não é não ser humilde. Por quê?
porque eu tenho a humildade de reconhecer os meus erros. E não para eu me chicotear, mas porque efetivamente eu sei qual é o meu lado sombra. Eu sei que o fato de eu me comunicar muito bem, às vezes traz uma arrogância, às vezes a forma de eu colocar as palavras pode atingir pessoas quando eu sou impetuosa, mas eu sou boa me comunicando. Eu sei que o meu entusiasmo contagia, e eu sou boa em contagiar pessoas. Então, como eu vou trabalhar, agregar o meu talento principal, a minha paixão? Mas para isso eu preciso ter autoconhecimento. Tem um livro, depois no final eu vou fazer algumas indicações para vocês, que ele diz o seguinte, né? Quando você faz de fora para dentro, você faz coisas maravilhosas. Mas quando você faz de dentro para fora, você faz coisas extraordinárias, né? Então, tá aí o grande diferencial das pessoas que têm um propósito ou com o seu negócio, ou com a sua vida, ou com aquilo que se faz. Porque ela sabe no que ela é boa, o que ela pode impactar na vida das pessoas, e ela se utiliza disso, sem perder a sua essência, olhando aí para os seus erros, ok? Então, autoconhecimento é o primeiro pilar. Autogestão. Gente, vocês vão ver que eu vou falar da diferença de trabalho e emprego, da tendência que a gente vai ter, e aí essa necessidade de autogestão. Por que as pessoas não gostam do EAD? Porque o EAD, eu fui tutora na UFSC aqui de EAD durante 4 anos, que é um curso sensacional. Mas o EAD requer 2 competências que nós brasileiros não desenvolvemos, não fomos ensinados a desenvolver, e poucas pessoas fizeram isso, que é a disciplina de estudar, de fazer, né, uma organização, e a proatividade. Autogestão é ser proativo. Autogestão é entender quem você é, quais são as emoções que você starta, como que essas emoções se startam e como que eu lido com essas emoções. E aí é a inteligência emocional que tanto se fala, que tanto é necessário eu desenvolver. E a autoconfiança. Como que eu desenvolvo a autoconfiança, gente? A partir do momento que eu sei quem eu sou e no que eu sou boa. É assim que eu desenvolvo a autoconfiança. É aquela quebra de paradigma que eu falo, vai com medo mesmo, mas vai com medo mesmo se você se preparou, se você sabe do que você é capaz, ok? Eu sei do que eu sou capaz. Vocês acham que eu não tenho frio na barriga quando eu vou dar uma palestra? Seja para quem for, gente. Seja para aluno, seja para profissional. Quando eu vou falar numa formatura que tem 2, 3 mil pessoas, depois eu vou falar sobre isso para vocês. Óbvio que dá um frio na barriga, óbvio que eu tenho medo, né? Quando eu vou fazer uma live, nós temos medo da exposição, nós temos medo de nos comunicar, mas eu desenvolver a minha autoconfiança está muito relacionado ao autoconhecimento e à autogestão. Então, por onde que eu começo, Janaína? Pelo autoconhecimento. Começa do começo, ok? Um passo de cada vez, gente. Ninguém desenvolve da noite para o dia. Ninguém sai do 0 para o 100 da noite para o dia. Mas se você sai do 0 para o 1, que quem está aqui já está fazendo isso, tá? Eu estou cogitando 0, gente, mas talvez alguns de vocês já estejam muito além disso, né? Você vai pegar mais insumos para você crescer. Então, se eu dei um passo hoje, amanhã eu dou 2, depois eu dou 3, aí vem a necessidade de consistência e congruência, ok? E aí eu trago para vocês esse quadro, que eu gosto muito, que são os pilares da inteligência emocional e as 12 competências para que eu tenha inteligência emocional. O primeiro pilar da inteligência emocional... gente, quero fazer um parênteses, tá? Eu sou uma pessoa muito ativa, muito enérgica, eu atropelo mesmo, tá? E aí, as pessoas são cruéis, tá? Lembrem sempre disso, as pessoas são cruéis, e aí você precisa desenvolver aí uma redoma para filtrar. Não é uma redoma para você ser intocável, mas para você filtrar o que está por vir, né? Principalmente quando você se abre, assim, para essas redes sociais e tudo mais. E aí as pessoas falam para mim, assim, principalmente os alunos, tá? Professora, você não é a pessoa da inteligência emocional? Eu falo, sou, mas não sou Buda.
Não sou Buda. Vou dar nos dedos, vou dar a tapa com luva de pelica e vou dar tapa sem luva de pelica. Talvez depois eu me arrependa, talvez eu me arrependa. E aí eu preciso olhar que forma que eu vou melhorar isso. Então, gente, desenvolver inteligência emocional é você saber lidar com quem você é, ok? Então, assim, ó, não é porque eu estudo a inteligência emocional, não é porque eu, né, coloco isso, gente, que eu sou Buda. Eu não sou Buda, né? Eu só me desenvolvo nisso. E aí eu sempre digo o seguinte, que a hora que eu chegar no meu 100%, vai apitar, né? Quem já fez estágio aí dentro de hospital, que já passou por UTI, por exemplo, né? Quem já teve dentro de uma UTI, sabe que aquele marcador lá de batimento cardíaco, quando faz aquele barulho constante e reto, é porque a pessoa, ó, acabou a missão dela na vida, né? Então, a gente precisa sempre lembrar do eletrocardiograma. Eu vou ter altos e baixos, né? Eu vou ter momentos que eu estou explodindo, mas por que será que eu estou explodindo? E eu vou ter um momento que eu vou estar na paz do Buda, entende? Então, aí é a necessidade de você estar se observando o tempo inteiro. Então, gente, ó, o autoconhecimento é o primeiro pilar. Qual é a competência? Depois eu vou falar para vocês sobre competência. Qual é a competência que eu desenvolvo nesse pilar? Autoconhecimento emocional. Eu falo para o meu filho que ele me tira do corpo. Adolescente, gente. Quem tem filho adolescente? Pelo amor de Deus, me diz qual é a tecla que eu aperto para pular essa fase. Porque ele me tira do corpo. E aí, qual é o desenvolvimento disso? Eu saber qual é o start que me tira do corpo. Então, por exemplo, gente lenta me tira do corpo. E eu tenho aprendido a lidar com o tempo das pessoas, né? No mapeamento de perfil comportamental, a gente fala em 4 perfis. Então, quando eu identifico que a pessoa é um planejador, um analista, eu já faço meus 5 segundos de ativação cerebral, que é aquela respirada. Agora eu tenho que falar com aquela pessoa, ela é mais lenta, ela não vai agir no mesmo tempo que eu, né? Sem perder a essência do cobrar. De falar, olha, isso é importante, isso é urgente, eu preciso e dou prazo para ela. Então, eu vou aprendendo a lidar com isso, ok? Olha o segundo pilar, que é a autogestão. Quais são as competências da autogestão? Saber fazer a gestão das suas emoções, mais uma vez lembrando, que não é ser Buda, tá o tempo inteiro calmo, mas entender quais são as emoções. Dica 3 para vocês aqui. Assistam o filme divertidamente. Quem já assistiu, assista de novo prestando atenção, porque esse filme, ele é neurociência pura. Ele fala das 5 emoções de raiz e para você, nutricionista, precisa entender sim qual é a emoção que você está startando no seu paciente. Como que você vai startar? Porque você só vai envolver ele para um resultado efetivo se você envolvê-lo de forma emocional. Então, assista de novo, gente, divertidamente, porque é um filme que nos ajuda muito a reconhecer alguns pontos, tá? Adaptabilidade, competência de futuro, eu vou falar dela daqui a pouco. Orientação para realização. Lembra, né? A autogestão, ela precisa sempre, gente, realizar, mas realizar com propósito, não realizar por realizar. E otimismo, né? Vocês sabem o que é o sentido da palavra otimismo? Ela vem do grego e é a conexão com a sua espiritualidade, com algo maior. E quando eu falo de espiritualidade, eu não falo de religião, eu falo de conexão, independente da sua religião. Eu sou católica praticante, né? Eu vou à missa mesmo, sou uma pessoa super carismática, mas isso não me faz melhor do que ninguém. O que me faz melhor é qual é a conexão da minha espiritualidade, quanto eu alimento. Lembra que a minha principal força é espiritualidade e senso de propósito. Então, eu já sei que quando eu deixo de alimentar a minha espiritualidade, né, eu enfraqueço, eu não tenho força, eu não tenho esse otimismo que tem que ser contagiante, ok? Então,
desenvolver a espiritualidade está relacionada com o otimismo, né? Então, se você se sente uma pessoa que não é otimista, dá uma olhadinha ao seu redor. Será que você está se sentindo autossuficiente? Será que não é preciso se conectar com algo que te alimente, né? Que possa trazer essa energia para você, seja onde você quiser, ok? O terceiro pilar é o pilar da empatia. A René Brown traz muito forte as questões da empatia, muito legal. E empatia, gente, não é só se colocar no lugar do outro, né? É efetivamente reconhecer o que está por trás das ações que essa pessoa está fazendo. E nós, como seres humanos, sempre teremos uma intenção positiva naquilo que a gente faz, ok? E eu gosto de usar esse exemplo no sentido, Hitler fez o que fez porque era bom ou era ruim? Ou o que ele fez foi bom ou foi ruim? O que é usar empatia? É olhar pelo olhar dele, e Hitler era um autoexecutor no sentido do perfil comportamental. O executor, ele trabalha por resultado. Então, Hitler tomou aquela decisão porque o resultado que ele almejava seria alcançado daquela forma. Aqui nós não estamos discutindo o que é bom, o que é ruim, se o que ele fez está certo ou o que está errado. Eu estou trazendo para vocês uma visão do que é o comportamento humano, ok? Porque para eu ter empatia, eu preciso saber como as pessoas se comportam diante das situações, né? Então, tem uma tirinha que rolou na internet muito interessante, da girafa levando um sorvete, o elefante levando um sorvete para a girafa, que ele sabia que a girafa não ia conseguir, e ele usa tipo um pau de selfie para entregar esse sorvete. Então, as pessoas não são iguais. Por mais que elas tenham o mesmo perfil comportamental, elas têm personalidades, elas são seres únicos. Então, usar da minha empatia é entender que as pessoas são diferentes também. Consciência organizacional é o olhar de dono, né? Nós temos a tendência de não olhar as empresas que nós trabalhamos com o olhar de dono, mas de como colaborador. Um pouco de culpa disso é da cultura organizacional, óbvio, mas a cultura organizacional somos nós. E se aquela cultura não está ligada com os seus valores, pesa na balança quanto isso te incomoda ou não para você sair. Por quê? Porque o seu desempenho vai ser muito maior quando você tiver essa consciência organizacional. E o último pilar é a gestão do relacionamento. Gente, nós estamos na era das experiências, tá? Por isso os influenciadores muito em alta, porque as pessoas precisam de conexão, né? Então, quanto você faz de influência no teu meio de relacionamento e como você faz? Coaching e mentor. Eu vou contar para vocês aqui o meu case de coaching. Tanto que eu não coloco que eu sou coach ainda, né? Foi uma crença que foi quebrada pela metade. Porque o que aconteceu com a profissão coach, gente? Ela foi prostituída, tá? Essa é a palavra. Assim como, às vezes, a nutrição é prostituída pelos próprios alunos. Esse tapa não foi com luva de pelica, esse tapa foi dado de murro na cara mesmo, ok? Por quê? Porque vocês, como alunos, às vezes, começam a exercer a profissão antes de serem profissionais. Desculpa, mas é verdade. O profissional de educação física faz isso. O administrador faz isso. E aí, quando você efetivamente se forma, que você já está na sua pós-graduação, você vai cobrar um valor, as pessoas vão falar para você assim, ó, nossa, mas isso aí você dava de graça. Bem feito para você. Bem feito para você. Ok? Por quê? O coach, gente, ele é um treinador. Como é que eu treino alguém se eu não sei que aquilo vai dar certo? E foi onde foi prostituído isso, né? As pessoas fazem curso de um final de semana sem entender de nada, sem olhar para o comportamento humano e saem fazendo caca, a torta e a direita. E aí, o que se faz? Se denigra a imagem de uma pessoa. Então, para mim, o coach era um papo de boteco até o dia que a pessoa falou para mim assim, ó,
quantas pessoas precisam desse papo de boteco com você? Ouvindo a tua experiência, sabendo aplicar aquilo que você aplica para você. E aí eu falei, gente, é verdade? Né? Só que eu não vou ser uma coaching que faz de qualquer jeito, porque o meu propósito, porque os meus valores não me permitem isso. Então, quando eu vou efetivamente utilizar-me do coaching, das ferramentas do coaching, eu tenho embasamento científico para isso. Percebam que quando eu falei para vocês de crença limitante, eu trouxe isso na ciência, que é a memória solidificada. Ou tem outras nomenclaturas também. Então, é o entendimento cerebral. Eu sei 100%? Não, mas eu sei o que pode me pautar, né, para que eu possa trazer tudo isso para vocês. E qual é a diferença do coaching e do mentor? O coach treina, o mentor pega pela mão e conduz e caminha junto. Então, a tendência nas organizações é que os líderes sejam coaches e mentores. Então, eu preciso sim conhecer de comportamento humano. Trabalho em equipe, gestão de conflitos e liderança inspiracional. Controle e processo não faz mais sentido para as gerações atuais. Então, eu, como líder, preciso inspirar as pessoas, porque eu tenho que ser um ponto de influência. Nossa, Janaína, é muita competência para eu desenvolver. Gente, é tudo muito interligado. Quando a gente começa a fazer o desenvolvimento de uma competência, eu acabo influenciando em outras, né? A Ludmilla está falando que Hitler nem de exemplo deveria servir para nada. Eu adoro esse tipo de instigação e de comentário, Ludmilla, e eu faço propositalmente, porque a gente precisa entender que cada um entende de uma forma, né? E ele não devia servir como exemplo, mas ele é um grande exemplo para mim do que não se deve fazer, né? Para você pode se servir de outra forma, sempre lembrando que existe uma intenção positiva por trás de tudo que a gente faz. E talvez eu e você façamos coisas que as outras pessoas também falem, isso não deveria servir de exemplo. E aí entra o desenvolvimento de senso crítico. E eu falava para os meus alunos, logo que eu comecei a dar aula, que se eles saíssem do meu semestre, tá? Não aprendendo nada, mas dizendo que não queriam ser como eu sou, eu já tinha cumprido a minha missão. E lá eu nem sabia que o meu propósito era de transformação. Porque a partir do momento que eu identifico que essa é uma situação que não deve servir de exemplo para mim, eu já estou desenvolvendo um senso crítico. Mas isso é a minha verdade, não é a verdade de todo mundo. Então, quarta dica, o que eu estou falando para vocês aqui não é verdade absoluta. É o que eu acredito. É o meu filtro a partir do que eu estudo. Ok? Então, para alguns pode fazer muito sentido, para outros podem fazer nenhum sentido e tá tudo bem. Beleza? Então, o teu comentário foi excelente e tá tudo bem essa tua visão. Só que ela é diferente de algumas pessoas. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Ok, gente? Continuamos. E por que eu estou falando tudo isso? Vamos lá. Por que eu tenho que entender, né? Olha só, Leandro Carnal trouxe essa reflexão em uma palestra que eu participei, talvez até alguns de vocês tenham feito. Foi um curso gratuito da PUC que ele deu, né? E aí a gente, eu trago essa instigação, porque é efetivamente o que eu acredito, né? Que é pouco provável que nós tenhamos expansão nos próximos anos de emprego. E bem provável que nós tenhamos a expansão de trabalho. Janaína, tem diferença isso? Tem. E aí, eu faço pergunta de novo. Você está preparado para o trabalho? E esse autoconhecimento me traz isso. Mas vamos entender aí qual é a diferença de emprego e trabalho, né, gente? Emprego, ele geralmente está associado a uma empresa, a uma outra pessoa, né? Então, quem é CLT, que desenvolve uma função dentro de uma empresa que trabalha e gera renda,
para uma outra pessoa e essa outra pessoa te proporciona renda. Isso é o emprego, é o modelo formal que nós temos hoje. E o trabalho, gente, ele é um pouco mais amplo. Geralmente é por projetos, ele está relacionado a metas e objetivos, também gera renda, mas não necessariamente por um vínculo formal, por uma CLT. Pode ser via contrato. O que eu estou fazendo aqui com vocês é um trabalho. O que eu estou fazendo aqui com vocês é um trabalho. Porque ele tem um objetivo, ele tem uma meta, ele está relacionado ao meu lado empreendedor, ele está relacionado ao que eu acredito de propósito, que é a transformação a partir da minha comunicação, para que eu impacte mais pessoas, para que mais pessoas conectem essas ações, né, que façam esse movimento de conectação. Então, você está preparado para esse tipo de trabalho? Para não ter só um trabalho, para que você trabalhe com vários projetos simultâneos, mas sabendo qual é o seu limite de trabalho e gerando renda a partir disso? Esse é o futuro do trabalho cada vez mais latente, né? Então, talvez você não se veja como um empreendedor, mas pense que esse é o futuro do trabalho. Por isso, o desenvolvimento da inteligência emocional, por isso, o desenvolvimento do protagonismo, por isso, o desenvolvimento da autogestão, né, da autoconfiança, para que você efetivamente esteja preparado para isso, gente. E aí eu faço aí indagações, vocês estão percebendo, né, que eu faço muita indagação e faço para vocês o seguinte: se você não tiver um projeto de vida, vai trabalhar para o projeto de alguém. Se você não tiver um projeto, se você não tiver uma meta, você vai trabalhar para a meta de alguém. Você vai trabalhar para o projeto de alguém. É isso que você quer para a sua vida? Se é, tá tudo bem também. Mas não reclame depois, porque o protagonismo é seu, como nutricionista. Tá tudo bem você trabalhar dentro de uma UAN, tá tudo bem você trabalhar dentro de um hospital, mas isso está relacionado com o teu projeto de vida? Porque eu trabalho para uma CLT, eu sou CLT dentro da associada da Unip, né? Mas ele está totalmente relacionado e atrelado com o meu propósito, com o que eu acredito. E aí, o Hillel foi um rabino que ele é da Grécia, gente, é muito antigo. Se vocês pesquisarem Hillel, o ancião, né, vocês vão ver que era a pessoa que ajudava outras. E aí eu pergunto a mesma coisa que ele está perguntando aqui. Se não eu por mim, quem por mim? Nós temos uma cultura de culpabilização. Se não eu por mim, quem por mim? Se eu for só por mim, quem sou eu? Se não for agora, quando será? É agora, minha gente. Eu falei para vocês que vocês não estavam aqui à toa, não falei? Eu falei que vocês não estavam aqui à toa. Porque você começa a construir o seu futuro agora. Ah, Janaína, mas eu já tenho 40 anos e nunca fiz nada disso. Começa agora. Eu tenho 50, começa agora. Eu tenho 60, começa agora, minha gente. Outro dia eu recebi no meu Instagram uma pergunta assim, ó.